A psicose. Andrea M. C. Guerra. Não desejo suscitar convicção, desejo estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Sigmund Freud. Introdução. A loucura sempre suscitou curiosidade, temor, atração. Desde a época em que os loucos eram confinados em embarcações errantes, conforme retratado na famosa tela anal dos loucos, de Hieronymus Bosch, que também remetia à própria marginalidade do pintor no período clássico. A loucura é associada aos medos mais profundos do homem, ao lado da morte. Mas também já foi cantada como elemento contingente da vida humana. Ao ser transformada em objeto de estudos pela psiquiatria, perdeu a dimensão de expressão da vida humana e reduziu-se à doença mental, transformando-se negativamente em patologia. Mesmo hoje, quando se trabalha pela inclusão social da diferença que a loucura porta em relação às fronteiras simbólicas que regulam a convivência humana, a linguagem e as excentricidades dos loucos ainda nos despertam o interesse em desvendar seus mistérios. A psicanálise, em especial, se dedicou a essa tarefa. Desde sua invenção, com Sigmund Freud, a loucura, teoricamente denominada psicose, foi alvo de reflexões, tendo seus estudos avançado muito com o psicanalista francês Jacques Lacan. Freud acreditava que a psicanálise era contraindicada ao seu tratamento, dado que nas psicoses não se estabelece o laço de amor transferencial com o analista, essencial a uma análise. Lacan, por seu turno, psiquiatra de formação, dizia que não devíamos recuar diante da psicose, mas, antes, aprender com ela a reconhecer seu estilo e suas saídas. Ele discutiu a particularidade da manifestação da transferência nas psicoses, constatando que ela se presentificava no tratamento analítico através de uma forma de amor que ele denominou erotomaníaca, a partir dos estudos freudianos. A erotomania implica uma forma de amor projetiva, exacerbada e delirante que precisa ser manejada a fim de que o psicótico possa produzir, durante seu percurso analítico, uma solução subjetiva. Não há dúvida de que algo funciona diferente nas psicoses. O psicótico delira e parece inventar histórias com ou sem sentido, porém, sem substrato verídico, alucina imagens e sensações irreais, desconfia, deprime-se com virulência, chegando ao risco de um ato suicida. Enfim, parece operar numa lógica que nem sempre conseguimos apreender. É fato. Muitas vezes, as soluções que os próprios psicóticos desenvolvem para tratar desses sintomas prescindem de um analista ou mesmo de um tratamento clínico. Em outras situações, a violência de suas manifestações é tal que exige uma intervenção imediata, o que nem sempre deixa ao sujeito uma possibilidade de manifestar-se. Que tudo isso não seja tomado como déficit foi a advertência que Lacan nos legou ao tomar ao pé da letra o que diziam os psicóticos. Assim como Freud já nos havia ensinado a realizar com as histéricas, com as quais descobriu o método clínico de escuta do inconsciente através da associação livre, também Lacan se pôs a ouvir as produções dos psicóticos para delas extrair a direção para seu tratamento possível. Foi a partir da constatação da diferença na linguagem e na forma de os psicóticos se posicionarem na vida e no laço transferencial que Lacan pôde discernir, nomear e articular com a clínica os vários caminhos percorridos por eles na trilha de sua estabilização. Ele apostou na sugestão de Freud de que uma mudança no método psicanalítico permitiria o atendimento das psicoses por psicanalistas. Paralelamente, Lacan também estudou casos que não recorreram a um tratamento clínico, buscando extrair deles um aprendizado sobre o uso de outros recursos na elaboração
exploração das saídas que esses sujeitos puderam construir, levando, assim, a teoria psicanalítica a avançar. Estudando a situação de uma jovem senhora que atendeu no plantão do Hospital Psiquiátrico de Saint-Anne, em Paris, quando ainda realizava sua formação médica, verificou que, em alguns casos de paranoia, o doente infligia-se uma punição de tal sorte que com esta cessavam seus delírios. Ele denominou esse quadro de paranoia de autopunição. Praticamente enquanto teorizava esse quadro clínico, através da discussão da história dessa mulher, Aimee, aconteceu na França um crime que ganhou notoriedade e recebeu, também de Lacan, uma análise. Tratava-se de um duplo assassinato cometido pelas irmãs Papin. Elas atacaram ferozmente sua patroa e a filha dela com utensílios domésticos como facas, abajures e ferros, chegando a arrancar os olhos da patroa e tomá-los nas mãos, como se protegessem, dessa maneira, de seu olhar perscrutador e persecutório. Lacan localizou nesse ato atroz uma tentativa de apaziguamento dos delírios que rondavam a dupla. Não que ele o tenha defendido. Mas, certamente, pôde extrair as consequências clínicas da passagem ao ato na psicose, que pode ser pensada como uma tentativa de extrair aquilo que, em excesso, inunda o sujeito de imagens alucinadas e de sofrimento. Entretanto, longe de favorecer o enlaçamento social do sujeito, o destrói. De qualquer maneira, estava colocada desde já a questão dos estilos que o sujeito busca para tratar seus impasses subjetivos. Posteriormente Lacan retomou o clássico estudo freudiano acerca da solução delirante na psicose. Trata-se da análise do caso do presidente Schreber, o magistrado alemão que teve uma grave crise psicótica ao ser nomeado em seu país para um cargo semelhante ao de nosso ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Com recorrentes crises hipocondríacas, Schreber se depara com um cargo impossível de ocupar: o de representante da lei. Dado seu modo peculiar de funcionar simbolicamente com o corpo e com a linguagem, ele passa a ter alucinações que ganham um colorido delirante até o ponto em que se estabilizam na ideia de como seria bom copular com Deus e ser sua mulher para gerar uma nova raça de homens. Delírio que lhe confere uma lógica interna, não partilhada pelos demais, mas que, ao mesmo tempo, lhe permite reivindicar a retomada de suas atividades profissionais. Sabemos que não é raro o caso de profissionais competentes, pais zelosos e amigos leais que são psicóticos. E muitas das vezes sequer notamos que suas esquisitices são manifestações de um modo de ser muito singular. Pretendemos discutir aqui também essas estranhas, porém eficazes estratégias, a fim de extrairmos orientações para a clínica psicanalítica com as psicoses ou apenas para, com elas, entendermos um pouco mais a lógica dessa estrutura clínica. Esse aprendizado nos desloca de uma posição histórica e culturalmente preconceituosa que construímos ao longo de nossas vidas. Desde a infância aprendemos que o homem do saco é o louco que vai nos roubar, ou identificamos a loucura a imagens de violência e debilidade que não correspondem ao que é mais comum em suas manifestações. Compreender a estrutura psicótica e as soluções nas psicoses nos auxilia a elucidar, com mais crítica, a diferença, e não a deficiência, desses sujeitos. No final da vida, Lacan ainda introduziu algumas novidades conceituais em sua obra, exigindo uma sofisticação teórico-clínica que alcançou em cheio as psicoses. Convidado a comentar a obra do escritor irlandês James Joyce, ele sugere se tratar de um caso de psicose e apresenta toda uma nova abordagem da loucura através do uso de um recurso matemático: a topologia dos nós borromianos. Complicado? Sem dúvida. Mas a vida não é simples, nem a psicose. Com coragem, convidamos você, leitor, a entrar nesta floresta de ideias que, ao primeiro contato, parecerá mais selvagem e imperscrutável do que realmente é. Como nos lembra a escritora Clarice Lispector, em Água Viva, nem todo texto é para ser sobrevoado de perto, pois ganha sua secreta redondez antes invisível quando é visto de um avião em alto voo. Então adivinha-se o jogo das ilhas e vence canais e mares. Boa viagem. A psicose em Freud.
Apesar de Freud ter contraindicado o tratamento psicanalítico das psicoses, ele realizou extenso estudo sobre essa estrutura clínica desde o início de sua produção, ainda em seus rascunhos e cartas, postumamente publicados. Certamente, porém, foi com o estudo do presidente Schreber, em 1911, que abriu a discussão sobre as estratégias de cura que os psicóticos podem construir. Invertendo a ideia de que o delírio seria um sintoma dessa estrutura clínica, ele formula o aforismo do delírio como tentativa de cura, ou de solução, nas psicoses. Ou seja, há um movimento do psicótico em direção à estabilização. Sabemos que Freud não delimitou, com a clareza estrutural de Lacan, as soluções subjetivas que encontramos para tratar a impossibilidade de a linguagem apreender a experiência com o corpo e com a realidade. Neurose, psicose e perversão são os nomes das estruturas clínicas que foram finamente sendo isoladas como formas particulares de resposta do sujeito diante do impasse colocado pela castração ou, em outras palavras, por essa insuficiência da linguagem de dar conta da experiência pulsional. Entretanto, desde Freud, encontramos o traçado fundamental das fissuras que as determinam. Em seus primeiros rascunhos, discutindo a paranoia, Freud a toma como um modo patológico de defesa e apresenta a proposta da psicose como resultante de um radical mecanismo de defesa inconsciente. Ele concebe o aparelho psíquico como sendo alimentado pelo afeto, investido nas representações. As representações das coisas são aquelas que se encontram como registro no sistema inconsciente. Do investimento energético nas representações que as coisas ganham no aparelho psíquico, somado ao investimento das representações das palavras, constitui-se a representação do objeto, utilizada pelo pensamento lógico, consciente e racional, e pela linguagem. Lidamos com as representações de objeto ao falarmos e ao nos expressarmos. Porém, nem sempre elas se encontram dispostas da maneira como acabamos de explicar. A relação entre as representações conscientes e inconscientes do objeto pode se dispor de outras maneiras. Freud nos explica que, na esquizofrenia, um tipo clínico das psicoses, as palavras podem ser tomadas como se fossem coisas. Haveria um superinvestimento nas representações das palavras como forma de suprir a não inscrição das representações das coisas no inconsciente. Dessa feita, as palavras são tomadas como coisas. Freud decompõe a representação consciente do objeto em representação da coisa hiperinvestido através da ligação com a representação da palavra que lhe corresponde, articulando que, no inconsciente, permanece apenas a representação da coisa do objeto. Ponto rejeitado na psicose. Daí extrai que o investimento das representações de palavras é retido na psicose, já que ele não faz parte da operação de rejeição. Ele representa, na verdade, a primeira das tentativas de restabelecimento, dirigidas à recuperação do objeto perdido. E pode ser que, para alcançar esse propósito, enveredem por um caminho que conduza ao objeto através de sua parte verbal, contentando-se com palavras em vez de coisas, nos diz. Assim, por exemplo, um paciente psicótico, paranoico, que deseja ser um homem direito, com a missão de resgatar a honestidade perdida no delírio que tem acerca de sua família, candidata-se a uma vaga universitária de um curso de direito. Não há dialética, não há simbolização. Para ser um homem direito, ele precisa cursar direito. Ou, em outro caso, o sujeito deseja construir para si uma personalidade, para isso, muda seu ramo de negócios de móveis usados para o de material de construção. É essa a diferença determinante na psicose.
O que é vivido como traumático, como afetivamente intenso pelo psicótico, não ganha uma representação capaz de favorecer o escoamento energético ou a vinculação desse excesso a uma ideia, a uma representação. As palavras são reais. Freud nos diz que o eu rejeita a representação incompatível juntamente com seu afeto e se comporta como se a representação jamais lhe tivesse ocorrido. Mas a partir do momento em que isso ocorre, temos uma psicose. Na neurose, o conteúdo aflitivo é recalcado ou mandado para o inconsciente, onde produz, dinamicamente, derivados a recalque das exigências pulsionais. E o recalcado retorna, de maneira substitutiva, sob a forma de sintoma, seja no corpo, seja no pensamento, seja na forma de angústia. Há, porém, um laço simbólico que liga a formação sintomática ao conteúdo originalmente recalcado, diferentemente do que ocorre na psicose. Na psicose, é um fragmento desagradável da realidade que é rejeitado e substituído pelo delírio. Na neurose, por seu turno, as exigências pulsionais recalcadas são substituídas pela satisfação obtida com a fantasia inconsciente. A diferença entre a neurose, aqui pensada como a nossa normalidade, e a psicose, aqui equivalente à loucura, se localiza não no rompimento com a realidade, mas no caminho para restaurá-la. A rejeição na psicose atinge a própria situação real, que nunca precisou se tornar consciente. Trata-se de uma defesa tão eficaz que nega a realidade mesma da percepção ligada à representação incompatível. Como essas ideias não são passíveis de alteração, seria o eu que elas precisaria se adaptar, modificando-se. Na verdade, para Freud, tanto na neurose quanto na psicose, haveria perda da realidade. Na neurose, num primeiro momento haveria um recalque das exigências pulsionais, enquanto na psicose ocorreria uma rejeição do fato desagradável da realidade. Em qualquer dos casos, porém, haveria perda na relação com a realidade externa e posterior construção de uma saída diante dessa perda, seja pela fantasia, na neurose, seja pelo delírio, na psicose. Com a releitura do caso Schreber, efetuada a partir da reflexão metapsicológica sobre o narcisismo, em 1914, Freud estabelece nova diferença entre as psicoses e as neuroses localizada na circunstância de que, nas primeiras, a libido, ou energia sexual, liberada pela frustração não permaneceria ligada a objetos na fantasia, mas se retiraria para o eu. Nesse sentido, a megalomania corresponderia ao domínio psíquico dessa última quantidade de libido, e seria assim a contrapartida da introversão para as fantasias, encontrada nos neuróticos. Transferência nas psicoses a partir de suas modalidades clínicas. Como decorrência dessa defesa estrutural, cuja base é a retirada da libido dos objetos, haveria uma dificuldade, por parte dos psicóticos, de estabelecer o laço transferencial, essencial ao tratamento psicanalítico. Freud nos ensina que a regra de ouro da psicanálise, a única regra a reger o tratamento, é a associação livre. Nela, o sujeito se põe a falar, sem restrições ou prejulgamentos, tudo o que lhe ocorre à mente. É um método construído em decorrência do modo de funcionamento associativo do inconsciente. Esse método opera tendo como pano de fundo a transferência, mecanismo no qual se dá o deslocamento do investimento libidinal insatisfeito para a figura do analista, com vistas à satisfação. O analisando inclui o analista numa das séries psíquicas através das quais estabelece um modo de conduzir-se na vida erótica. Na repetição desses afetos com seu analista, o sujeito pode trabalhar, a partir do inconsciente, suas fixações e sintomas de tal forma que, entre a linguagem e o corpo, entre a compreensão e a ação, entre ele e seu analista, o território da transferência se constitua naquele no qual as batalhas analíticas se realizam. Em função de seu modo singular de estruturação, marcado pelo desinvestimento libidinal, os psicóticos são, para Freud, incapazes de estabelecerem o amor transferencial. Por conta dos efeitos subjetivos da operação de rejeição, a energia libidinal se volta para o corpo na esquizofrenia, autoerotismo, para o outro na paranoia, narcisismo primário, e se dispersa no eu, escoando-se, pela identificação ao objeto perdido, na melancolia.
Em outras palavras, os psicóticos seriam incapazes de investir na figura do analista. Freud chega mesmo a denominar essas patologias, paranoia e esquizofrenia, de neuroses narcísicas, em oposição às neuroses transferenciais, histeria e neurose obsessiva. Por conta disso, contraindica a aplicação do método psicanalítico às primeiras e adverte o psicanalista do risco de um erro diagnóstico entre os dois grupos. Na esquizofrenia, com o mecanismo de defesa que a constitui, a libido, ou afeto, que foi retirada, não procura um novo objeto e refugia-se no eu. Em outras palavras, os investimentos nos objetos são abandonados, restabelecendo-se uma primitiva condição de narcisismo de ausência de objeto. A libido retorna para o corpo que, nesse caso, não encontra o apoio simbólico de uma imagem de unicidade. A experiência do esquizofrênico se desenrola em relação a um corpo despedaçado. Assim, a incapacidade de transferência desses pacientes, até onde o processo patológico se estende, sua consequente inacessibilidade aos esforços terapêuticos, seu repúdio característico ao mundo externo, o surgimento de sinais de um hiperinvestimento do seu próprio eu, o resultado final de completa apatia. Todas essas características clínicas parecem concordar plenamente com a suposição de que seus investimentos objetais foram abandonados. Encontraríamos, segundo Lacan, o vetor da transferência retornando ao próprio sujeito, e não dirigindo-se a um analista. O que faz supor que a transferência se encontra ausente nesse tipo clínico. É no corpo que o afeto não subjetivado no outro simbólico do esquizofrênico retorna sob a forma de gozo. Já na paranoia, ainda com Freud, onde a capacidade da transferência tornou-se essencialmente limitada a uma transferência negativa, deixa de haver qualquer possibilidade de influência ou tratamento. Freud, estudando o caso Schreber, supõe em sua base um amor homossexual. Eu, um homem, o amo, outro homem. Esse amor homossexual ocupa a lacuna que o conceito de narcisismo, amor a si mesmo como objeto de investimento, ainda não formulado na época, deixa em aberto. A negação do verbo na frase, eu o odeio, seguida de sua projeção, culminaria na gramática transferencial do paranoico, ele me odeia. Uma outra maneira de o amor transferencial se estabelecer na paranoia confere-lhe uma coloração erotômana. Nesse caso, a negação da frase se daria a partir da negação de seu objeto, eu a amo, que, por projeção, constituiria o ela me ama. As demais negações, respectivamente, do sujeito da frase desta como um todo derivariam da gramática do delírio de ciúmes, ela o ama, e do delírio megalômano, eu só amo a mim mesmo. Essa estrutura gramatical ganhará um contorno teórico novo com o desenvolvimento do conceito de narcisismo poucos anos depois, em 1914. A partir de então, Freud verifica uma regressão e uma fixação do paranoico no nível do narcisismo primário. O paranoico constitui-se como objeto de investimento, a partir da imaginarização de um eu unificado no corpo que opera de maneira especular com os outros. A especularidade e a ausência da inscrição da falta no campo do simbólico propiciam a subjetivação de um outro denso, pleno e tirano, na paranoia. Assim, comumente, encontramos nesses casos a certeza psicótica que implica esse outro não marcado pela falta, em relação ao qual o paranoico se toma como objeto da vontade de seu gozo. Há, pois, uma modalidade de transferência atipicamente persecutória ou erotômana a ser manejada conforme a coloração que ganha em cada caso.
Na melancolia, a dor de existir, como Lacan a nomeia, está associada a uma perda fundamental, a perda do ideal que encobriria a falta da castração no campo do outro. Para Freud, ocorre na melancolia um furo no psiquismo que culmina numa hemorragia de libido. Para Lacan, esse também é o furo do gozo próprio à estrutura da linguagem. A perda no nível do ideal líquido, o investimento objetal e a libido livre é retirada para o eu, através de uma identificação com o objeto perdido. A sombra do objeto perdido cai sobre o eu. No arranjo que o melancólico realiza, o ideal do eu ocupa o lugar da referência simbólica para o sujeito, suprindo a ausência ou foraclusão do referente simbólico que nos estrutura na linguagem e no laço social, conhecido como nome do pai, como veremos. E, se esse arranjo se abala, o eu perde esse revestimento narcísico, evidenciando seu status de objeto. A foraclusão, então, se desvela, deixando evidente furo no simbólico. Assim, uma perda objetal se transforma numa perda do eu, para o qual convergem as recriminações antes referidas ao conflito advindo da ambivalência na relação com o objeto. As recriminações somam-se às autodepreciações e autoacusações, decorrentes do sentimento de culpa. Identificado ao objeto, o eu atrai a cólera do supereu contra ele. Daí pode até mesmo nascer um delírio de reconstituição do outro, antes eliminado na melancolia, que julga e condena, deixando o sujeito à espera de um castigo. O outro do tribunal aparece aqui como uma espécie de supereu. De uma maneira geral, mas respeitando cada caso singularmente, a direção do tratamento com as psicoses parte da tentativa de operar alguma maneira de circunscrição do gozo e de intervenção sobre o outro, já que a interpretação não está do lado do analista, mas antes do lado do sujeito. Desalojar o sujeito do lugar de subordinação ao outro e buscar tomá-lo como sujeito capaz de resposta foi a aposta legada por Lacan. Outra via é a de favorecer uma circunscrição do gozo pela construção ou apropriação de objetos nos quais o gozo se adensa, deslocando-se do corpo do sujeito. Outra ainda é apontar um outro castrado, que não pode tudo e que também falha, veiculando sua relativização. Nesse sentido, o analista não ocupa a mesma posição com a qual trabalha com as neuroses. Nas psicoses, ele precisa se precaver de encarnar outro, buscando um lugar vazio de gozo que possa produzir um corte capaz de convocar o sujeito na psicose. É preciso barrar o gozo do outro, criando intervalos nos quais o sujeito possa se alojar. Seja pela via imaginária, seja pela via simbólica, seja pela via real, orientar-se pelo estilo de construção de respostas de cada sujeito é o vetor que orienta a clínica das psicoses, após a coragem lacaniana de propor a elas um tratamento possível. Retorno do gozo no corpo. Esquizofrenia. Retorno do gozo no outro. Paranoia. E perda permanente de gozo através do eu. Melancolia. As psicoses nos ensinam que os caminhos do tratamento possível com elas são muito complexos e variados. Somente ao final da vida, ao discutir as condições do final de uma análise, Freud retomaria a questão do tratamento psicanalítico das psicoses, inaugurando uma nova possibilidade que reconfiguraria sua resistência clínica com esses sujeitos. Ele afirma, então, que somente através de uma modificação do método psicanalítico, adaptado à linguagem e às condições de funcionamento das psicoses, estas poderiam ser acolhidas pela psicanálise. Foi nessa aposta que Lacan se fiou e com a qual hoje operamos. Estabilização psicótica em Freud. No tocante às possibilidades de cura nas psicoses, conforme terminologia freudiana, ou de estabilização, como dizemos atualmente, Freud trouxe novidades determinantes no texto Notas Psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia, dementia paranoides. Neste, ele analisa o caso Schreber, provocando uma reversão inaugural e fundamental à leitura posterior da psicose. Além disso, lançou definitivamente princípios que orientam, até os dias de hoje, a investigação psicanalítica acerca do tema. Dois grandes enunciados se estabeleceram com esse texto. Em relação ao mecanismo estrutural da psicose, Freud afirma que aquilo que foi abolido internamente retorna desde fora.
o que permitiu a Lacan, décadas depois, afirmar que, na base da psicose, seu mecanismo não se resume a um recalque por projeção, mas a uma operação muito mais radical que ele denomina foraclusão, como exposta a seguir, b. E, em oposição a uma interpretação fenomenológica da psicose, Freud subverte sua leitura apontando que a formação delirante é uma tentativa de restabelecimento, e não a enfermidade propriamente dita. Como era interpretada até então. Donde Lacan afirmar, textualmente, que não é de déficit que se trata na psicose, mas de produção de resposta. Para Lacan, a liberdade que Freud se deu aí foi simplesmente aquela de introduzir o sujeito como tal, o que significa não avaliar o louco em termos de déficit. Apesar de reafirmar que a projeção está na base da defesa psicótica, provocando uma ejeção dos sentimentos de autoacusação do paciente, que retornam sob a forma de acusações exteriores. Na análise do caso Schreber, Freud altera substancialmente a descrição desse processo. Propõe que é incorreto afirmar que a percepção suprimida internamente é projetada para o exterior. A verdade é, pelo contrário, que aquilo que foi abolido internamente retorna desde fora. Esse desde fora nos interroga. Como conceber que o que foi internamente abolido possa retornar de fora, fora do aparelho psíquico, fora da realidade, fora do corpo do sujeito? Suportemos por enquanto essas questões. Cabe ainda lembrar que o mecanismo de retirada do investimento da energia sexual no mundo externo coincide com o delírio do fim do mundo em Schreber. A posterior construção de seu mundo interno, realizada através do trabalho delirante que se presumia ser o produto patológico, é, na realidade, para Freud, uma tentativa de restabelecimento, um processo de reconstrução, ainda que nunca completamente bem-sucedido. Ou seja, onde supunhamos a patologia, desenrola-se a cura. E esta, diferentemente do processo de adoecimento, que equivale à retirada do investimento nas pessoas e nas coisas e que acontece silenciosamente, é ruidosa no momento em que se realiza. Daí Lacan extrai que, mesmo para Freud, a projeção já era insuficiente para explicar o recalque na psicose. Quando Freud aponta que é desde fora que retorna aquilo que foi internamente abolido, ele mesmo percebe que não se trata de um mecanismo projetivo. Como projetar, lançar de dentro para fora aquilo que não existe dentro? Se o conteúdo foi internamente abolido, nós estamos falando de uma representação primordial sobre o ser do sujeito psicótico que não encontra meios de significar-se, representar-se. Trata-se de uma defesa tão eficaz, que nega a realidade mesma da percepção ligada à representação incompatível. Será no caso do Homem dos Lobos, publicado em 1918, que Freud utilizará o termo alemão Verwirrung novamente para tratar dessa não inscrição de uma representação fundamental do sujeito, diferente da operação do recalque para a neurose. Nos artigos metapsicológicos, que escreve em torno de 1915, desdobra a discussão do lugar da palavra na esquizofrenia e propõe uma diferenciação entre esquizofrenia e paranoia a partir do ponto de fixação erótico. Na esquizofrenia, haveria uma fixação na posição autoerótica, que não pressupõe a unidade imaginária e simbólica do corpo. O sujeito vive, primordialmente, uma relação autoerótica com o corpo, obtendo prazer a partir de seus pontos de satisfação, zonas erógenas. É preciso uma ação psíquica para que o corpo ganhe a consistência de uma unidade e o sujeito possa investir nele como um objeto. Trata-se do narcisismo primário. Através dele ele se conforma como primeiro objeto de investimento libidinal. A partir daí, pode investir em outros objetos do mundo externo. Narcisismo secundário. Freud observa que na esquizofrenia há uma fixação na posição autoerótica, enquanto na paranoia há uma fixação no narcisismo primário. Finalmente, apresenta a diferença entre luto e melancolia que contribui decisivamente para a discussão dos transtornos de humor na atualidade. Como vimos, o problema da psicose não seria o da perda da realidade, mas o do expediente daquilo que vem substituí-la. Em outras palavras, devemos seguir os caminhos que o próprio sujeito encontra para tratar daquilo que escapa na sua condição de ser falante.
A diferença entre as estruturas clínicas diz respeito exatamente à maneira como cada uma delas irá, num segundo momento, recompor essa relação. Na neurose, um fragmento da realidade é evitado por uma espécie de fuga, mas o neurótico não repudia a realidade, apenas ignora, recalcando o conteúdo aflitivo. Já na psicose, a realidade é remodelada, o psicótico a repudia e tenta substituí-la, transformando a partir de precipitados psíquicos de antigas relações com ela. Assim, na psicose, o substituto tenta colocar-se no lugar da realidade, enquanto na neurose liga-se a um fragmento dela, conferindo-lhe uma importância especial e um significado secreto, simbólico porque substitutivo, sintomático. Enquanto Freud situa na psicose um remodelamento da realidade, veremos Lacan apontar um remodelamento de toda a sua teoria a partir da psicose na década de 70. Assim, podemos, enfim, quanto ao campo das estabilizações psicóticas, concluir que Freud apresenta suas soluções pela via do trabalho delirante. E mesmo não tendo desenvolvido um comentário acerca do ato ou da criação artística na psicose, como Lacan o fez, despertou um novo olhar sobre questões relacionadas à arte stricto sensu. Tal é o caso da relação entre o sentido e a obra, quando, por exemplo, se pergunta, no texto sobre o Moisés de Michelangelo, por que a intenção do artista não poderia ser comunicada e compreendida em palavras, como qualquer outro fato da vida mental? Freud já esboça que há um insondável, um impossível de dizer, uma cifra, enfim, na produção artística que a orienta por outra via que não é estritamente simbólica. Algo escapa à produção artística que não pode ser inteiramente dito em palavras. E é desse real que Lacan tratará ao estudar Joyce, como veremos em seguida, oferecendo-nos novos subsídios para pensar a estabilização nas psicoses. Será, portanto, com Lacan que veremos surgir novas proposições acerca das soluções construídas pelos psicóticos para tratar dessa dimensão insondável do humano. Vamos a elas. A psicose em Lacan. Na década de 50, Lacan articula o mecanismo fundante da psicose a uma operação significante, ou, em outros termos, a uma operação simbólica que ocorre no nível da linguagem. Para ele, distinguir as relações do sujeito com a estrutura, enquanto estrutura significante, implicou ressignificar essa noção de defesa. Em Freud, ela implicava um processo mais amplo que o do recalque. Verdrandung, englobando outras estratégias e mecanismos, quais sejam, a rejeição, Verwerfung, na psicose, e a recusa, Verleugnung, na perversão. Para Lacan, o efeito dessa defesa constitutiva modifica a relação do sujeito com a linguagem no momento mesmo de sua constituição. Em Freud, encontramos que o pensamento e a função do julgamento só se tornam possíveis a partir da criação do símbolo da negativa, que dota o pensar de uma primeira medida de liberdade das consequências do recalque.
Na origem do pensamento humano, daquilo que possibilita a ordem do discurso, Freud supõe duas funções, o juízo de atribuição e o juízo de existência. O juízo de atribuição implica introjetar o que é bom e ejetar o que é mal, instituindo, respectivamente, um dentro e um fora. É bom, quero comê-lo, sou eu; é mal, quero cuspi-lo, é não eu. A segunda função do juízo, a do juízo de existência, não mais diz respeito a algo percebido, uma coisa, que deva ou não ser acolhido no eu, mas se refere ao fato de que algo existente no eu como representação possa ser reencontrado também na percepção. Realidade. O não real, apenas representado, subjetivo, está só dentro, enquanto o outro, real, também existe fora. A oposição entre subjetivo e objetivo não existe, pois, desde o início. Donde, para a psicanálise, nem sempre a realidade psíquica coincide com a realidade factual. O objetivo primeiro da prova de realidade, assim, não seria encontrar na percepção real um objeto que corresponda ao representado, mas reencontrar tal objeto, desde sempre perdido. É nesse intervalo, entre o objeto da percepção, desde sempre perdido, e a representação, que o inconsciente se institui como diferença, como estrutura que porta esse ato. A importância da função do julgar reside no fato de que ela é uma ação intelectual que decide sobre a escolha da ação motora, pondo fim à protelação do pensamento. Ela conduz do pensar ao agir. Além disso, o julgar é também uma continuação do processo original através do qual o eu integra coisas a si ou as expele de si, de acordo com o princípio de prazer. Freud chamou de afirmação, Bejang, de denegação, Verneinung, o movimento dessa função que se realiza em dois tempos. A afirmação, Bejang, implica que, ao mesmo tempo em que se afirma uma inscrição no aparelho psíquico, outra seja expulsa. Austosung. Assim, a expulsão, Austosung, confirma a afirmação, Bejang, e a efetiva. Na discussão do texto freudiano sobre a negativa, que empreende em um de seus seminários, Lacan reafirma a dimensão fundadora da ordem simbólica na Bejang. Para que um sujeito não queira saber de algo no sentido do recalque, é preciso que esse algo tenha vindo à luz pela simbolização primordial. E, como no mesmo movimento em que algo é introduzido no sujeito algo é expulso e resta fora, constitui-se uma dimensão no sujeito humano que a representação não atinge. O real, na medida em que ele é o domínio do que subsiste fora da simbolização. O que se passaria, então, numa psicose? A hipótese de Lacan, no seminário que dedicou às psicoses, em 1955-56, é a de que previamente a qualquer articulação simbólica, haveria uma etapa em que uma parte da simbolização não se efetivaria na psicose. Na neurose, por um lado, teríamos uma representação que se inscreve, recalcada, deixa livre o afeto a ela correspondente, produzindo derivados que retornam com um revestimento simbólico e substitutivo. Dessa maneira, pode novamente aceder à consciência. Já na psicose, algo de primordial quanto ao ser do sujeito não ganha representação, sendo, antes, rejeitado, foracluído. Na relação do sujeito com o símbolo, há a possibilidade de uma Verwerfung primitiva, de uma rejeição originária. E o que não foi simbolizado vai se manifestar no real, retornar no real. Registro do irrepresentável. Para Lacan, no interior da Bejang podem acontecer todas as espécies de acidente. Ele, então, propõe que na psicose, ao nível da Bejang primitiva, estabelece-se uma primeira dicotomia. O que teria sido submetido a Bejang, a simbolização primitiva, terá diversos destinos, e o que cai sob o golpe da Verwerfung terá outro. Haveria, portanto, na origem, Bejang, isto é, afirmação do que é. E pode posteriormente ser recalcado ou desmentido. O Verwerfung, rejeição, foraclusão. Aquilo que é afirmado ou rejeitado diz respeito a uma representação e incide sobre a articulação pulsional. Retomando a linguística estrutural de Ferdinand de Saussure, Lacan nos informa que é o significante que se refere a Bejang primordial.
Lacan lembra que o significante é expressamente isolado como termo de uma percepção original, sob o nome de signo, Zeichen no alemão, como trabalha Freud na carta 52 que escreve ao médico e amigo Wilhelm Fliess. Nessa carta, grande precursora da metapsicologia psicanalítica, é possível localizar as negações constitutivas do sujeito evidenciadas por Freud, que culminam na passagem da percepção à representação inconsciente desta consciência, como atesta o gráfico abaixo. Articulada, pois, ao significante, a operação constitutiva da psicose, a Verwerfung, será tida por Lacan como foraclusão do significante primordial que veicula a lei e a condição do desejo. E que ele denomina significante nome do pai. No ponto em que o nome do pai estaria inscrito, na psicose responde no outro um puro e simples furo. Trata-se de uma inscrição que não se faz, ao contrário da Bejang, que implicaria exatamente a inscrição desse significante primordial. Lacan retomará a discussão do termo Verwerfung em seu primeiro seminário público. Aí ele define a Verwerfung como supressão, retranchement, em francês, cujo efeito seria uma abolição simbólica, tal qual Freud relata no caso do Homem dos Lobos. 2 seminários depois, ao tratar das psicoses, atrela a Verwerfung a não inscrição do significante do nome do pai, tomando agora sua tradução francesa pelo termo foraclusão, forma de negação discutida pelos gramáticos Pichon e Damourette, dos quais Lacan tomou emprestado o termo. Ainda no universo do direito francês, a figura jurídica da foraclusão implica a perda do prazo para interpor uma ação, cujo interesse existe de fato, porém não mais de direito. Dito de outra forma, o fato criminoso ocorreu, mas como não se opôs a ele uma ação jurídica no tempo previsto, é como se ele não existisse no plano formal. No Brasil, o termo jurídico mais próximo seria preclusão. Entretanto, o que está em jogo aqui é a versão apresentada, por Lacan, para o termo, qual seja, uma operação não se inscreveu em tempo hábil, tornando caduca sua função inoperantes, simbolicamente, seus efeitos. Os efeitos dessa carência significante retornam como gozo no real. Podemos, então, pensar que a foraclusão ou a Verwerfung, ao implicar uma não representação de uma marca perceptiva inaugural, a modificaria estruturalmente, tornando-a real. Isso ocorre na medida em que esse dentro inaugural é expulso, ou seja, na medida em que, apesar de a percepção receber uma primeira indicação, um primeiro registro, ela não pode se transformar em lembranças conceituais por falta da inscrição que amarraria a função da exceção do pai que corresponde a um traço inconsciente, o traço unário. Daí termos como o resultado um estado de percepção que não passa ao estado de representado. O próprio significante sofre profundos remanejamentos. É desse exterior, desde que pensado como remetido a uma não inscrição, que se dá o desde fora freudiano. Podemos agora articular com mais precisão aquilo que, abolido internamente, retorna desde fora. O que não se escreve simbolicamente pelo contorno significante retorna sob a forma de alucinação no real. A operação alteraria a própria maneira como as marcas se inscrevem, tornando-as reais e fazendo coincidir o real com o inconsciente. Daí o psicótico recorrer a palavras em vez de coisas, como vimos, pois são elas que, ainda que esvaziadas de sentido, encontram-se à sua disposição, como na construção delirante em que se dá a tentativa de lhes conferir uma significação inventada e originalmente ausente. Essa significação essencial ausente diz respeito ao sujeito na medida em que é o ponto no qual o significante nome do pai, não tendo se inscrito, mas estando foracluído no lugar do outro, não permite ao sujeito nomear-se, nos ensina Lacan. O não ausente do inconsciente é o não outrora significado pelo pai como interdição, condição do desejo.
Nesse ponto faltoso, ponto de apresentação de uma questão impossível de o psicótico formular sobre seu ser, quem sou eu? Articula-se uma resposta que provém do real, de fora. É de resposta, portanto, e não de projeção que se trata na psicose. É importante entendermos o que se opera como defesa nesse nível para que possamos discutir adiante as diferentes maneiras que o sujeito pode inventar para cuidar dos efeitos que restam dessa operação constitutiva. A irrupção da psicose, ou o desencadeamento psicótico, ocorre justo quando, acidentalmente, surge uma questão sobre o seu ser, ou seja, quando o nome do pai for acluído, isto é, jamais advindo no lugar do outro, é ali invocado em oposição simbólica ao sujeito, numa posição terceira em uma relação que tenha por base a relação imaginária, dual especular. Lacan se vale de um esquema, conhecido como esquema L, para explicar a relação de oposição entre simbólico e imaginário nas psicoses. No esquema acima, o sujeito, S, comparece como existência inefável, referida ao campo simbólico que a antecede e determina, A, ela diz respeito ao grande outro. Outro, em francês, é autre. Campo da linguagem, do tesouro dos significantes. A partir dele, a questão acerca da existência do sujeito se formula sob a forma de que sou eu nisso, referente ao seu ser e ao seu sexo. O outro se articula sob a forma de significantes particulares. Esses significantes se ordenam em cadeia, como alteridade em relação ao sujeito, constituindo sua estrutura a partir da introdução do significado que neles deposita significação. Há, portanto, uma alienação fundante do sujeito, S, em relação ao campo do outro, A, e é a partir dessa relação simbólica que ele se estabelece como eu, A, e pode, então, investir nos objetos, A. Assim, a relação A, imaginária e especular, na qual o sujeito se projeta, apoia-se e se opõe, ao mesmo tempo, à relação simbólica S, A, decorrente do atravessamento edípico e da incidência da lei paterna. Operação necessária para a separação do sujeito do campo do outro, ao preço de uma perda fundamental sob a qual o sujeito constrói uma posição, uma resposta para o enigma de seu ser. Essa perda diz respeito àquilo que o sujeito jamais alcança pelo significante, ao ponto em que a linguagem é insuficiente para dar conta do organismo, da libido, da vida. Diz respeito, portanto, ao ponto sobre o qual o sujeito se perde de si mesmo e parte, então, para significar-se no campo do outro, condicionado pelo desejo materno que o antecede e pela incidência, nele, da lei da linguagem veiculada pelo nome do pai. É desse ponto enigmático e inefável que ele parte para se representar, inscrevendo-se, a partir daí, como ser de linguagem. O corolário, no nível especular, se apresenta na maneira como ele repete essa posição em relação aos seus objetos. Essa inscrição condiciona as relações do sujeito a partir de então. É desse ponto de fuga e posterior inscrição que seu ser se escreve como de linguagem. É exatamente essa operação que não se realiza nas psicoses. Essa condição fundante, estando ausente, achata o esquema L, fazendo coincidir o sujeito à imagem de si, S, A, e o outro aos objetos, A, com os quais se relaciona. O nível imaginário não se remete ao campo simbólico que desenharia seus contornos, assim como o real não estaria aí costurado, ficando o inconsciente a céu aberto. A ausência estrutural do nome do pai, sua não operatividade no Édipo, provoca, como efeito, uma coincidência entre os campos do imaginário e do simbólico, como se o ser se resumisse ao seu organismo ou à sua própria imagem. Há uma alteração no nível mesmo da estruturação do sujeito na linguagem. Dessa maneira, tanto uma prova de vestibular, quanto o advento da paternidade, uma promoção profissional ou a perda de um ente querido, podem desencadear uma psicose. A condição estrutural, simbólica, a falta de inscrição do nome do pai, já está lá. Não há aquele ponto de alienação fundamental a partir do qual o sujeito teria construído uma resposta simbólica ao enigma de seu ser, separando-se do outro pela perda estrutural incluída nessa resposta no nível do corpo e da linguagem. O sujeito se encontra a céu aberto, banhado pela linguagem não domesticada que aparece na forma de objetos que o atormentam. A
Na grande maioria dos casos, o sujeito se encontra apoiado em identificações imaginárias, como, por exemplo, a de funcionário perfeito. Se essa imagem especular vacila, numa demissão ocasional, ele não possui outros recursos para responder sobre quem é, sobre o enigma de seu ser, justamente por carecer da inscrição de um referente simbólico a partir do qual ele se significaria. Daí, para que ocorra o desencadeamento psicótico, é preciso encontro com um fato concreto que induz a desestabilização imaginária, quebra da identificação na qual o sujeito se apoiava imaginariamente no eixo A. E, como consequência, que convoque simbolicamente o sujeito ali onde ele não encontra meios de significar seu enigma. Eixo transversal SA. Ficam, assim, expostas as condições para a manifestação da psicose, que já se encontrava estruturada. Para o Lacan dos anos 50, o psicótico estaria desprovido da possibilidade de fazer funcionar uma denegação em relação ao fenômeno que se desencadeia no real, incapaz de fazer dar certo a Verneinung. Denegação, com relação ao acontecimento. O que se produz, então, é uma reação em cadeia ao nível do imaginário, uma cascata de remanejamentos imaginários. Já no final da década de 60, Lacan apresentará o livro de Schreber apontando que Freud ali se deu a liberdade de introduzir o sujeito, não avaliando o louco em termos de déficit ou de dissociação de funções. Além disso, Lacan não reconhece como simples delírio o trabalho de estabilização, mas antes como um processo que constitui o delírio enquanto metáfora que faz as vezes da metáfora paterna, em sua função de nomeação e de escrita de si, conforme será apresentado adiante. A subversão freudiana, ao localizar no delírio a tentativa ruidosa de cura e não uma manifestação psicopatológica, permitiu a Lacan formalizar, a partir da discussão sobre a operação simbólica da metáfora paterna, uma das soluções psicóticas. Os recursos dos psicóticos são muitos e variados, mas nem todos operam com a mesma eficácia. Assim, vemos que o retorno do foracluído marca a ausência da escrita e da rememoração, materializando a exterioridade do simbólico e da linguagem na psicose. Essa modulação do retorno implica, para cada sujeito, uma maneira particular de lidar com o real, exigindo do analista ou técnico de saúde mental a sustentação de uma posição de aprendiz diante da psicose como orientação ao seu tratamento possível. O que se passa no nível da foraclusão determina as estratégias que o sujeito desenvolverá para lidar com sua psicose após seu desencadeamento. Apresentada a constituição do sujeito na psicose, é preciso, pois, antes de prosseguirmos, entendermos de que maneira o sujeito pode ser afetado a ponto de se desorganizar psiquicamente. Trata-se, como acabamos de verificar, do fenômeno que Lacan denominou de desencadeamento da psicose. Nele localizamos elementos que serão, posteriormente, essenciais ao trabalho de reconstrução subjetiva, donde sua importância para a nossa reflexão. Vamos conferir. O desencadeamento psicótico. Ainda que Lacan já fale de comportamento desencadeado em seu estudo sobre o Homem dos Lobos, em 1951 e 1952, quando ainda ministrava seminários em sua própria casa, o termo será elevado à categoria de conceito somente com a análise do caso Schreber, no seminário dedicado às psicoses, em 1955-56. Ao discutir a relação entre o moi, eu especular, e a pulsão sexual, Lacan relembra, em relação ao Homem dos Lobos, que ele possui uma vida sexual realizada. E sobre ela diz tratar-se de um ciclo de comportamento que, uma vez desencadeado, vai até o fim, estando entre parênteses em relação ao conjunto da personalidade do sujeito. Como se vê, o desencadeamento aqui ainda não ganha ares de conceito, funcionando simplesmente como adjetivo. Diferente tratamento é dado ao termo no seminário sobre as psicoses. Aí, Lacan reúne as condições clínicas do desencadeamento, assentado na teoria estruturalista e no registro da fala e da linguagem. Para ele, a primeira condição do desencadeamento seria o acidente no registro da linguagem que implica a foraclusão do significante da lei, o nome do pai, no lugar do simbólico.
Esse acidente provoca um fracasso da metáfora paterna e deixa o sujeito habitado e invadido pelos fenômenos de alteração de código e de mensagem, característicos da psicose. O segundo aspecto diz respeito à quebra da identificação imaginária que mantinha o sujeito articulado a uma imagem, apoiado. Seja qual for a identificação pela qual o sujeito assumiu o desejo da mãe, ela desencadeia, por ser abalada, a dissolução do tripé imaginário. É preciso que seja tocada exatamente a identificação através da qual o psicótico assumiu o desejo da mãe. Quando a via que sustenta essa identificação na constituição subjetiva do psicótico é abalada, a segunda condição do desencadeamento se realiza. A terceira condição implica a convocação do nome do pai foracluído em oposição simbólica ao sujeito. Mais uma vez é no detalhe que reside a sutileza dessa terceira condição. A casualidade dos acontecimentos na vida do psicótico só conduz a um desencadeamento se toca ao ponto no qual falta nada mais nada menos que um pai real, não forçosamente, em absoluto, o pai do sujeito, mas um pai. É preciso ainda que esse um pai venha no lugar em que o sujeito não pôde chamá-lo antes. Para isso, basta que esse um pai se situe na posição terceira em alguma relação que tenha por base o par imaginário e complementar, isto é, o objeto ou ideal realidade. O encontro contingente dos fatos da vida com a determinação subjetiva da foraclusão, somado ao consequente desarranjo identificatório, caracteriza a conjuntura dramática que Lacan localiza no momento do desencadeamento. Podemos, assim, destacar, respectivamente, as três condições para o desencadeamento na psicose. A. Condição estrutural. Foraclusão do nome do pai. B. Quebra da identificação imaginária. C. Condição específica. Encontro com um pai. Desencadeada a psicose, o sujeito começa a trabalhar na reconstrução de seu mundo. É quando suas soluções fazem barulho e exigem resposta. Vejamos.